eu vejo empresas e propriedades grandes que desmoronam porque não tem sucessão. Eu sou formado na dificuldade, então não estudo. Hoje, eu não escrevo nada, eu não leio nada, mas eu observo tudo. Onde eu enxergo, não enxergo num olho, mas onde eu enxergo, eu tento A gente trazer. até brinca, fala, imagina se enxergasse dos Dos dois. dois olhos. Eu tento trazer para a minha realidade. Como eu tinha comércio e tal, eu queria formar de fazenda. Só que em cima nós É, temos na BR 070, ela é divisor de água. As águas que nascem Cuiabá sentido Goiânia, que nasce à esquerda, ela vai para a bacia amazônica, e a direita vem para a bacia do Prata. uhum. E, e daí diziam que gado não se criava, não. No Chapadão, só lá embaixo, que tinha uns morros e tal, para não esquecer, aqui de Santa Catarina, comprei uma fazenda embaixo da serra. Isso que eu queria saber. Quando que começou? Porque assim, o senhor foi para lá em 70 e pouco e viu os primeiros gados Nelore. É, aí eu estava perseguindo isso. Aí nós compramos uma fazenda aí, o meu irmão junto, que depois, aqueles planos, nós tivemos que vender o gado, terra, terreno, para pagar, para sobreviver. Isso naquele plano que deu tudo E errado todo lá. mundo tinha que ficar com 50 mil, era tudo igual e tal. Mas Sabia? eu tinha comprado uma área de 700, daí no começo, trocado com a do Sul, comprado mais 1.300, comprado mais 2.000 hectares, que era para fazer a pecuária, Uhum. embaixo da serra. Mas lá você teve a oportunidade de ir lá, você viu, lá Uhum. é mista, areia fina com areia grossa. Produz E- nada, Uhum. se não investisse. Aí ficamos junto com meu irmão, depois nós dividimos, faz uns 30 anos, acho que dividimos, e eu fiquei sem nenhuma cabeça de gado e uma parte para abrir. E ele ficou com a fazenda pronta e eu fiquei com as outras coisas. Rapaz. E aí eu fui planejando a fazenda. Uhum. Então tem coisa lá, entre elas, na construção civil, faz 15 anos que foi feita uma estrutura para cobrir o confinamento, está usando agora, teve que mudar uns 30 centímetros de peça lá para não dar certo. Eu planejo a longo prazo, a longo prazo. E fui indo através desses agrônomos aprendendo e tal, fui fazendo a estrutura, usava do meu irmão, observava muito onde eu ia comprar gado, os problemas, e aí eu usava para ter as soluções. Correção. E há 20, 26, 28 anos atrás, eu vi um catálogo numa feira que já saiu em primavera, que tinha um pivô de irrigação 28 anos atrás. com pasto. Eu falei, opa, aqui está a solução, nós temos a seca. Aí eu fui atrás, a revenda era Goiânia, porque nós temos a 630 quilômetros Sim, de Goiânia, pertinho. pertinho, na 070. E aí fui atrás de informar, fui olhar, fui na Embrapa, fui atrás de tudo. Contra tudo, contra todos, eu falei, eu vou fazer com o meu dinheiro e eu vou fazer. Fiz um pivô de 100. Há 28 anos atrás. Não, 28 eu comecei, instalei, 26 ele está anos. funcionando em maio agora, vai ser 26 anos que tá funcionando, que já tem gado que nem Uhum. essa época estava instalado, e daí nós chamamos e tal. E aí ficamos 3 anos fazendo conta, quanto gado que entrava, quantos quilos produzia, papapá. Isso que me chama 3 anos atenção. Isso depois, há 26 anos atrás. Não, é isso que me chama atenção. é, Presta atenção, sim, aí nós cara. fizemos isso e daí ela era bem criança, mas ela adorava. Com 8 anos de idade, ela me acompanhava Uhum. e, de tão cansada, ela ia deitada em cima da caçambinha da caminhonete até chegar em casa. E eu, aquilo lá, eu gostava, eu falei, eu vou fazer estrutura porque ela vai continuar. Uhum. Eu não obriguei, falei,
Você quer? Se não, pode, eu vou fazer veterinária. Quando ela foi fazer veterinária, eu falei, não, mas tem que fazer, porque no meu pensamento, a veterinária é para curar Uhum. animal doente. Uhum. Falei, tem que fazer negócio de comida, Uhum. que é a Zootecnia. zootecnia. Aí ela Pai. falou, não, pai, eu vou fazer. Tem uma parte dessa e tem da tal de alimentação e vou fazer nutrição, reprodução. Uhum. Ah, tá bom. Então, toca em frente. E a outra quis fazer dentista, a mais velha. Uhum. Eu falei, Odontologia. mais um dentista? Daí ela falou, 2 anos depois ela veio e falou, isso faz uns 20 e poucos anos, né? Mais, né? A Neu tá lá. Ela veio em Curitiba, fez o cursinho, passou no vestibular, se formou, se especializou, fez mais 2 anos e montei a clínica lá. Na De época, radiologia. Radiologia, Assim, ó, Só aí quando trabalha ela falou radiologia, eu falei, é bom o negócio. Mas como o pai não sabe nem o que que é que eu pedi? Eu falei, estão fazendo exame para as crianças. Amanhã ou depois ninguém vai no dentista sem fazer um exame. Uhum. Uhum. Dito e feito. Bem, e aí foi até uma comparação. Eu instalei um pivô, gastei 300 e poucos, não sei que dinheiro que era, e instalei a clínica, gastei 300 e pouco. Aí ela voltou a trabalhar lá. Hoje ela está comigo. Hoje, né, desde 2010 eu criei uma hold. Olha, Essa hold, elas são sócias, minhas filhas, e a mulher, consequentemente, por causa do casamento. Nós passamos problema de saúde. Quando ela tinha 2 meses, a minha esposa perdeu o sentido, cabeça. Não conhecia mais ninguém e tal. Fomos parar em São Paulo. Vou tentar simplificar, mas enfim, tinha vindo a primeira ressonância magnética no Brasil, Uhum. no Albert Einstein, e nós estávamos no Sírio-Libanês. Aí o médico falou: se você me assinar um documento como cobaia, eu consigo fazer esse exame, que eu não descobria, infecção, não Olha. descobria o que que era. Para você ter uma ideia, fizeram quimio, radioterapia, perdeu o cabelo e tudo, e nem biópsia não fizeram. era outra época. Era outra realidade. E aí eu falei, não, beleza. Assinei o documento, fomos embora e tal, daí marcou, foi fazer o exame. Eu falei, mas quanto que custa esse exame? Que era tudo particular. A tomografia custava 3, nós fazia toda semana uma. Nossa. E a ressonância falou, não, vai pagar o aluguel da sala. Eu tinha comprado um Del Rey Zero por 8.500. O aluguel da sala custou 12. E a tomografia, em menos de um mês, gastava essa parte. Graças a Deus, ela está aí acompanhando nós. Fica um Uhum. pouco, Sim, assim, lenta e tal, mas vive muito foi bem. curada. É. E a gente não teve nada fácil. Eu acho que determinação, persistência, Sim. não largar a mão. A gente tem que acompanhar a evolução. Você imagina, hoje, eu sou distribuidor da Ambev há 32 anos, passei tudo aquelas modificações que teve, ficou 92 revendas no Brasil inteiro, eu permaneci dentro delas, e sem nem saber gravar o número do celular. Hoje nós temos entre a fazenda e a empresa lá uns 200 empregados. E há 20 anos atrás eu fiz uma coisa muito boa por conta, observando, estava tudo na minha mão. E eu comecei a passar e delegar. Então a sucessão para a Camila, ela queria estudar veterinária em Cuiabá para todo final de semana. Eu falei, não, você vai longe, vai ver o que que tem lá longe. Uhum. E Que depois louco. você vem terminar aqui, que senão todo final de semana está em casa. E daí ela viu uma realidade diferente, Com certeza. Curitiba, depois terminou em Cuiabá,
É, eu sou muito leal ao fornecedor que me dá resultado Uhum, e que se coloca no meu lugar e me apresenta soluções. Por uhum, exemplo, uhum, da Pfizer mesmo, que hoje é SOS, eu comprei gado com carrapato para testar o Dectomax. E quando saiu o Trel, uhum. é aí que eu fui embaixador deles, 10 do Brasil, eu sou embaixador da Pfizer, que hoje é Olha. SOS. E a gente também, daí entrou na área veterinária, daí ela fez os estágios, ia olhar nas férias, porque eu falo assim, eu gosto muito de quem estuda, Uhum. mas ele tem que me provar, porque entre a ideia e fazer acontecer a realidade é muito longa, É diferente, né. muito diferente, muito. Os primeiros agrônomos que foram por lá, que se tacaram a plantar, quebraram todo mundo. Uhum, Hoje não, hoje os filhos dos primeiros já são agrônomos, pesquisador, assim, o conhecimento de escola é Sim, muito interessante. Mas mas na a época eu não prática. tive, eu me formei na dificuldade. E, e ser honesto, se eu compro uma coisa, negocio, sou bom negociador, peço desconto, daqui dia tal, dia tal. No dia tal, essa empresa recebe. Não interessa de onde vem o dia. uhum, Por quê? Porque você tem que administrar as uhum. tuas coisas. E aí eu consegui passar para ela, consegui passar para outra. Hoje a outra está me ajudando na Na empresa, na Ambev. distribuidora. E ela inicialmente achava que ia me substituir tanto na distribuidora quanto uma coisa. Aí chegou num ponto e falou, não, não tem jeito, ou é uma coisa ou Estão outra. Então estão ela, chegando em ela é você. especialista hoje, produção, ela já tem equipe que está acontecendo e ela não precisa estar presente. Uhum, Agora ela está se dedicando mais na recuperação de solo. Tem um fato que aconteceu. Eu fui em Campo Grande, ela estudava ainda em Curitiba, trouxe ela até Campo Grande, fomos visitar o estilosante Campo Grande. Eu achava Sim, que no sei. meio da mambaça sobrava espaço. Eu falei, mas tem que preencher com alguma coisa. E achei um agrônomo argentino. E ele falou, ficamos 2 dias conversando. E ele me falou um negócio, que é aquilo que a gente não escuta na escola, mas escuta na prática. Ele falou, olha, o engenheiro civil, ele falou tudo atravessado, o engenheiro civil tem quase o mesmo estudo que nós que somos engenheiro agrônomo. O engenheiro civil projeta um prédio, e falta dinheiro, fica 5, 10 anos e no final funciona tudo. uhum. Por que nós não temos que conversar com o produtor, ver aonde ele quer chegar e já fazer programado? Exato. E eu gostei muito da ideia. Uhum, Falei, não, eu vou fazer assim. Então ele prestou uma assessoria uma época, mapeamos uma fazenda, dividimos tudo, já a questão de água, já tem, o pessoal fala de meio ambiente, de água, nós faz 30 anos que o gado não bebe em água de nascente, é tudo água encanada, tudo com boia, uhum. tudo assim dentro. Faz 25 anos que nós construímos um curral, nós recolhemos a água do telhado, lava e o esterco guarda, Tô te falando. tá? E aí veio a técnica dela, Com a sua a minha experiência. experiência. Não foi tão fácil, mas graças a Deus, hoje, bem a palavra nós já se entendemos, vamos fazer, não vamos fazer, faz, não faz, aqui, então, assim, é muito importante. Eu vejo empresas e propriedades grandes que desmoronam porque não tem sucessão, e a gente fez dessa maneira, e fez planejamento. Pasto dividido, tentando. Agora mesmo foi desenvolvida a primeira plantadeira, plantio direto de pasto do mundo.
Foi construída lá em Primavera e os testes foi feito lá na fazenda. O que achou? Agora tinha a feira, Uhum. aí foi feita umas filmagens lá, como que ela faz, e tem mais de 25 mil Visualização. Visualizações. mais de 150 dos Estados Unidos. É um negócio Plantadeira de diferente, plantio direto. Plantadeira de Pra plantio pasto. direto. para plantio direto. O conceito, de quando eu conheci o conceito de soja, né? Uhum. E agora o conceito de plantio direto para pasto. É um troço assim, simples, simples, simples. Eu falo um monte de ferro, mas e o cara que faz isso era daqui de Caibi. Tá lá em. Quem que desenvolveu o rodo também? Não, esse é outro. É outro? O rodo do É. confinamento. Aí vou falar um pouco agora da fazenda. Camila, até se quiser falar sobre É, o gestor. eu ia chegar, porque assim, a sua história, ela é maravilhosa. Realmente, assim, e principalmente a Renata focou, qual vocês chegaram hoje sobre a sucessão, a gente vai mexer um pouquinho mais com o senhor. O senhor pode ficar tranquilo, igual o senhor contou a história para nós já pegamos todos os lances, né, Camila? E agora a gente vai começar a lhe perguntar, porque assim, o senhor fala com uma naturalidade, e tudo aquilo que o senhor falou, hoje nós estamos vivendo o ano 2025, e a nossa luta como consultor, como alguém que está no campo, é fazer as pessoas, o pecuarista em si, entender isso aqui que há 28 anos o senhor fez. Somava quanto que entrava no pasto, quanto ganhava por dia, o que que era aquilo, como que entrava, como que saía. Então, assim, hoje é a realidade do senhor há 20 e poucos anos, e a realidade, Camilo, que eu te falei isso várias vezes lá, é a realidade de pouquíssimos pecuaristas. E aí é onde a gente vai voltar com o senhor já já, mas eu quero perguntar para a Camila, assim, como já te falei, Camila, eu fui na fazenda, viajo muito, Renata também viaja muito, e são pouquíssimas propriedades que eu vi com resultado igual à sua propriedade lá, de vocês. E eu vi que você faz aquilo não só por fazer, mas faz aquilo com uma paixão muito grande. Hoje percebe-se de onde que vem isso. Não é por acaso, vamos dizer assim, não cai, a fruta não cai longe da árvore, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, porque os resultados que você me mostrou, que a pouquinho a gente vai entrar nisso também, desmama de bezerro e tal, como que você lida hoje, depois dessa sucessão, é uma responsabilidade pegar um negócio desse tamanho. Bem, Então, assim, como que você hoje vê a fazenda do modo geral? Renato também pode me ajudar. Vamos deixar tu falar um pouco sobre isso, sobre fazenda. Você fez o curso? Se apresenta quem que é a Camila, né? Quem que você faz? Como é que foi o teu estudo, a decisão por fazer isso? Acho que seria legal ouvir tua história também. E nós já vamos fazer um debate aqui, para vocês nos explicar como é que faz para ter tanto sucesso igual vocês têm na propriedade. tá. Então, Camila Marcon, nasci lá em Primavera, filha do seu Nelson. Então, eu nasci um pouquinho antes da cidade ser emancipada, né? E eu sempre acompanhei o pai. Como eu era caçula, Sim. sempre gostei de acompanhar. Enfim, fomos para frente, onde ele ia, eu ia atrás. Então, não tinha onde eu não ia, era mecânica, era nas lojas agropecuárias, era na fazenda, era comprar gado. E aquilo para mim, na verdade, era uma diversão, né? Sim. E gostava de estar no meio, né? E sempre gostei muito de animais, né? Principalmente cavalo. Eu falava, eu quero cavalo, quero crescer. Daí o pai falava, tá doido, minha filha, você não dá dinheiro, vai trabalhar. Depois, quando você tiver dinheiro, você tem seu cavalo. Eu falei, não, tá bom, beleza, então vamos. E aí, como a fazenda nasceu quando eu nasci também, né? Porque até quando eles estavam abrindo a fazenda, minha mãe estava grávida. Então, eles andavam lá de jipe sem freio, lá que a minha mãe grávida e eu lá dentro já, né? Então, não Já deu. participava, né, A Camila? loucura vem de Bem bem antes. antes, Entendi. né? E então sempre estava com eles no final de semana. Quando não tinha aula, Uhum, a gente ia tava para na fazenda. Então até meus amigos, meus colegas falavam assim: "Vô, vamos fazer". Eu falei, não posso, tem que ir pra fazenda. Tinha isso já. Tinha, né? Então a fazenda era bem grande, era dividida com meu tio no início. Nós íamos os primos, passava final de semana, almoçava todo mundo junto. E aprendi bastante com os funcionários lá da fazenda, né? Que é o pessoal que também saiu daqui do sul, né? Tem um funcionário lá que está lá há 40 anos, né? Que é o baiano. É. Então eu acompanhava eles na lida, porque eu gostava de andar a cavalo, eu gostava de mexer com gado. Então ele foi um professor, então eu estava Sim. na lida, então desde de criança mesmo acompanhando esse dia a dia da fazenda, e eu gostava muito. E aí eu sempre falava assim, não, quando eu crescer vou ser veterinária, vou fazer veterinária, não, eu quero mexer com gado, vou fazer veterinária. Eu até falava, tá doido? Criança, Sim. isso é história de criança, né? Sonho de criança.
Até teve era filha de um amigo do pai, e aí ela falava assim que não gostava de ir lá em casa, porque eu só ficava brincando de fazendinha, né? Em casa. E daí depois passou um tempo, nós se encontramos. Ele, ei, como é que você tá? Tudo bem? Tudo que você tá fazendo? Eu falei, não, agora eu continuo brincando de Brincando de fazendinha. fazendona. Só que a fazenda cresceu um pouco mais, É. né? E aí, quando foi para fazer vestibular, falei pro pai, falei, não, vamos. Eu falei, então vamos fazer. A minha irmã já estava em Curitiba, vai lá que você vai aprender. Foi ali que eu aprendi realmente a sair de casa e comecei a entender o que era um pouco do mundo, né? De você Uhum. começar a entender, conhecer as pessoas, saber identificar quem que é a pessoa que está do seu lado, quem que é aquela que está Se só virar por um pouco sozinha, se né? virar, né? Chegava, porque assim, o pai sempre, a família, né, sempre teve os horários, né, de almoço, café, Uhum. né, Tudo chegava assim, regrado, né? nossa, 11 horas e eu vou almoçar o quê? Vou aonde? O que que eu vou fazer? Uhum. Olha aí. Teve que se virar, aprendeu, eu acho que esse período que eu passei em Curitiba foi muito mais a faculdade da vida, além da faculdade dessa minha Do Sim. estudo mesmo. É. baita vida, né, Uhum. todos esses dias aí. E aí depois, quando eu transferi para Cuiabá, daí lá eu foquei mais no que realmente eu precisava. Daí eu fazia faculdade em Cuiabá, aí tinha algumas áreas, algumas aulas, final de semana corria para a fazenda para já começar a botar em Botar em prática, prática. né? E começar a atender também o que a fazenda precisava, né? Eu lembro que na faculdade, quando começou a primeira inseminação artificial, né? Eu não estava lá, mas, né, nós conversava bastante, e aí eu comecei a conversar com o professor, mas será que vai dar certo isso, né? A IATF, Aí A até IATF, a nós famosa somos, IATF. nós somos pioneiro, vou cortar um pouco, a primeira IATF que deu 15% só. Hoje a média nacional é 42% e nós temos acima de 60%. Essa parte, o estudo dela na reprodução, fantástico. O horário determinado Uhum. para fazer. E quando nós começamos a fazer a ATF, não tinha 5% das matrizes do Brasil inseminadas. Inseminados. Hoje devemos estar em torno de 30%, Uhum. mas na Europa e Estados Unidos está 80%. Então tem muita coisa Pra nós crescer ainda. E daí, Camilo? e aí eu finalizei a faculdade, né? Daí o pai falou assim, tá, se vira. Vai lá e se vira. Eu falei, não, beleza, deixa comigo, é isso que eu quero, era isso que, né? Fui preparada para isso, né? E aí eu sempre morei com os meus pais, então de manhã cedo a gente acordava cedo, tinha o ritualzinho da gente sentar, tomar chimarrão e fazer o planejamento. Ó, tem que fazer isso, tá chegando a seca, ou vai começar as águas, tem estação de monta, né? Então, fui pegando essa parte profissional que eu aprendi na faculdade e trocando ideia com ele, fomos se planejando e foi desenvolvendo no dia a dia. E eu fui tocando. Tinha um pessoal já na fazenda, o pessoal que me viu sair né, De para ir ver, fazer sim. faculdade e eu voltei. Então teve assim, no início Isso que eu ia te perguntar. teve um pessoal assim que não teve uma aceitação Uhum. tão boa no início, né? Mas assim, estavam me testando, né? Daí eles vinham e me falaram, mas o que você aprendeu na faculdade? Eu falei assim, não, o que eu aprendi na faculdade é uma coisa, mas como que vocês sempre fizeram? Não estava dando resultado o que vocês faziam? Eu falei assim, então, não está errado, não é porque você foi na faculdade ou não foi, o que a gente tem que começar a prestar atenção são nos resultados, está dando resultado, então vamos Uhum. continuar, né? Às vezes eu não sabia a resposta, mas daí eu dava o golpe, Ou dava né? Eu falei assim, claro. como que fazia? Ah, sim, Por então exemplo, vamos lá. Então. eu tinha um funcionário que ficou 11 anos lá. Eu fui muito fã de comunicação. Desde o Radioamador, começo, desde o começo. No tempo que eu tinha loja de material de construção, eu tinha rádio, consultava a ordem de pagamento no meu rádio, o Brasil inteiro. Eu tinha num carro, na minha caminhonete, fixo, daí em Rondonópolis, depois que saiu o telefone, e, e nas caretas. Falava da onde eu queria falar. E nós temos um sistema de rádio na fazenda. Então, hoje eu não coisa, senão eu ficava do lado do rádio, escutava tudo. Não, aqui não, é assim. E isso aí, ela começou a entender também que a comunicação
Ah, tá lá em tal lugar. Não, você vai passar lá, olha isso. A máquina vai fazer, a carregadeira vai fazer um serviço lá. No caminho tem isso para fazer. E ela foi pegando e foi daí não dava certo com as coisas. Falei, você manda embora quem quiser, contrata quem quiser. É isso que eu ia te perguntar agora. Nós chegamos a ter 3 gerentes. Entre outras coisas, nós compramos um carro para andar dentro da fazenda, que foi uma decepção. Olha aí. Aí que ela começou a entender que se ela não conseguisse dominar e exigir e fazer as pessoas que estão lá crescendo, nós temos Olha. muita gente que está lá dentro crescendo. Uhum. A gente pega em outros lugares, por exemplo, o negócio da distribuição, umas regras que hoje nós temos 50 funcionários que veio de menor aprendiz. Olha aí. Começa lá dentro e vem vindo e vem vindo, e a Vai gente construindo, vai né? valorizando e dando condições. E aí, essa parte na fazenda, a Camila foi fazendo. Olha, precisava estar esse cara, paga quanto você acha que vale. Mas quero o resultado. Olha aí. Estrutura. Vou fazer um corredor. Mas não precisa ir 3, 4 vaqueiros correndo que nem os loucos. O gado vai ter que vir sozinho, pastando, vem no curral, deixa ela perto, faz o manejo, solta, depois vai de moto atrás tocar, ou de jipe, às vezes você vai fazer outro. Então eu fui misturando a prática Com conhecimento. com o conhecimento de faculdade dela e estruturar, planejar e estruturar. Aonde que não. Então tá até hoje. Aí você não acerta, eu sempre falo, se fosse acertar, a gente ia lá na lotérica. Por exemplo, nós fizemos floresta e pasto. Uma floresta adubamos demais e matou o pasto de sombreamento, e o outro não cresceu. São tudo coisas que. Então São a testes. gente tem que avançar, mas saber recuar. Com certeza. Ou vamos parar, vamos ver. Tá. Pode ir. E só erra quem faz, né? Porque quem não quer errar, senta na cadeira e escolhe não fazer nada, então. Né? Exatamente. Porque se você se propor a fazer alguma coisa, em algum momento você vai errar e tem que ter maturidade para resolver. E eu acho que vocês resolveram uma questão que é um grande desafio da sucessão, é exatamente esse. E eu sempre falo isso, assim. Você sai da faculdade com um nível de conhecimento técnico alto. E qual é o desafio? Aplicar da forma mais eficiente possível aquela técnica para fazer dar certo. Só que a aplicar você não aprende na faculdade. Você aprende depois que você sai dela. Então, ter a oportunidade de ter um seu Nelson na vida, com o conhecimento prático, de conseguir entender o que você tá propondo, e ele já passou por toda aquela experiência de falar assim, mas será que isso vai dar certo? Né? De definir um teste, de falar assim, ok, então vamos fazer desse tamanho, nesse pedacinho, porque aqui se a gente errar, a gente erra junto, mas a gente erra já sabendo o que nós vamos ter que resolver, que é identificando os erros, né? Então, eu falo assim, fazer as coisas na planilha, computador e planilha de Excel aceita tudo, né? Mas quando você chega no curral, no pasto, na fazenda, não é bem assim, né? O custo do erro é muito maior do que está na planilha ali. Então, conseguir conciliar isso, e mais do que isso, a ânsia da juventude de querer fazer as coisas para ontem, né? Às vezes a falta de paciência dos mais velhos por causa dessa ansiedade de às vezes é repulsada, mas não vai fazer isso aqui, porque já sabe que deu errado, mas também não tem paciência de explicar. Então é muito rico isso que vocês têm, Demais. de você trazer o conhecimento e o seu Nelson, os dois terem a maturidade. Assim, é lógico que eu tenho certeza que em algum momento vocês Eu ia te perguntar brigaram e agora. fugiram, Eu ia perguntar agora. né? Todo dia. Mas, Todo dia. Nós mas não brigava porque quando eu começava a falar, ela começava a chorar. Aí um dia eu disse, ó, se é para nós sentar para chorar, eu não vou perder tempo, vou trabalhar. E assim, Sim. brincadeira. uhum, Mas até eu quero fazer um adendo aqui, é o seguinte, a nossa fazenda,
na região do Mato Grosso é pequena, Uhum, Uhum. muito pequena. uhum, Nós temos 1.500 hectares, uhum, as fazendas são muito grandes, principalmente de cria, uhum, e eu vi que para ter qualidade tinha que criar. Quando eu comecei a comprar bezerra para fazer matrizes, custava R$ 13 uma bezerra. R$ 13. Não sei que dinheiro que era, mas era 13, mas sim, era muito barato. Era o preço de um carneiro carneado, mais ou menos. Meu Deus do E aí céu. os caras, você é louco, Setecentão hoje, vai setecentão. fazer cria. Quando eu falei, eu vou atrás de qualidade, uhum, porque eu tive o prazer de ter uma reunião com o presidente da Angus Nacional, que é de Porto Alegre, e tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul, a fazenda Maragogipe, que deve ser umas 100 vezes a nossa. Uhum. E a gente conversou e tal, e agora está entrando para um programa, e nós não temos volume, porque falou, não interessa. O teu histórico de 30 anos, você sempre melhorou o Angus. Aonde você abateu, nós temos a informação. Nós queremos você junto com. Se tiver uma carga por mês, se tiver uma por ano, você vai ser nosso parceiro. É outra fase que eu depois eu vou Vai explicar um contar. pouco. E daí, chegou então com ansiedade, com tudo, e aí o peão não respondia, não quer? Conta pra nós. Eu tive que me impor em várias vezes, né? Mas também abaixar a cabeça. Assim, o que Super me equilíbrio. que teve assim, a minha facilidade foi que como eu acompanhei todo o processo da fazenda, né, desde do início, então às vezes o que eles falavam para mim não fazia sentido, mas eu tinha que entregar o resultado, porque final uhum, de semana ele ia lá e ele ia me cobrar. uhum, Ele ia cobrar eu, não eles, né? E aí às vezes eles não conseguiam fazer, não conseguiam, eu ia lá e fazia. Falei, opa, mas peraí, por que eu consigo fazer e eles não? Quando tu fala em fazer, trabalho braçal. É Qualquer trabalho coisa. braçal. Se tivesse que pegar cavalo para reunir o gado, mudar de pasto que não tinha acontecido, às vezes eu ia lá, Fazer fazia cerca sozinha. elétrica, Tinha que mexer com cerca, tinha que olhar a água, tinha que carregadeira, caminhão sem caminhão, freio, Tudo. tudo, ela faz tudo. qualquer coisa que fosse preciso fazer, eu tinha que fazer. Eu tinha que entregar, não interessa. Era minha responsabilidade, né? Como a gente fala, né? O gerente, o gestor, ou enfim, eu era cobrada. Uhum. Se as coisas não fossem acontecer, era eu, não era Sim, entendi. E às vezes até o pai a gente perguntava, né? Mas não, ela não falou nada disso aí pra mim, não. Mas tu não falou pra ele? Eu falei, eu falei, mas não sei se ele entendeu, daí, né? uhum. Então, mas enfim, tá feito, não tá feito? Tá feito, né? Então tá bom, então vamos pra frente. Então, tive que me adaptar também, né? Fazer as coisas É acontecerem. uma questão, assim, Entregar o resultado. só te interromper um pouquinho, porque assim, para nós que somos mulheres, tem um Pô, grau a mais é, de desafio quando a equipe olha para a gente e acha que a gente não tem capacidade de fazer as coisas, Exatamente. né? E aí, receber essa. Você foi desafiada em vários níveis aí, pelo que eu já entendi, tanto na questão de serviço quanto na questão de autoridade. Só que ela foi construindo isso, e aí vem duas coisas: nada como o exemplo de quem faz. Porque ao invés de dar a cara a tapa de falar assim, que eu já assisti isso em Sim. várias situações, mas eu sou dona da fazenda, então Vai eu fácil, tenho tô que te fazer, mandando. porque senão vou chamar meu pai aqui, vou fazer qualquer coisa, entende? E você não. Você falou, cara, como é que eu vou Ah, tá bom, vou conquistar fazer. conquistar a e confiança o dessas apoio. pessoas e o apoio porque eu preciso deles, né? Como Então o ela apoio ia e deles fazia. e meu, por exemplo, eu dizia, não, tu falou, cobra de tabela, falava. Pergunta, deu certo o serviço lá? Aí o cara, Uhum. Que incrível isso. o cara Aham. te explica, porque tu mandou fazer, mas tu não sabe se deu certo. E é um detalhe importante porque ele não tirou a autoridade dela. Não, Não, nunca. não. E eu chegava a situações Que incrível, Samuel. que vinha comigo e eu falava, não, vocês estão vendo a fazenda aqui? Com vocês, a fazenda vai continuar. E entre todos vocês e a minha filha, ela vai continuar e vai achar outros. Tem que fazer, não tem? Uhum. Aí eu dou exemplo, por exemplo, vocês conhecem os donos de banco? Uhum. Não. E os bancos funcionam, porque funciona através de gente. Então, cada um.
E aí ela teve muito mais habilidade do que eu para lidar com funcionário. Uhum. Eu, por exemplo, eu chegou um ponto que eu não podia mais ir no sábado e domingo lá, porque os funcionários reclamavam que eu não deixava eles parados. Vamos ver isso, vamos fazer aquilo. Agora eu vou e deito na rede lá. Aham. E ela teve bastante transformação. E eu, graças a Deus me deu inteligente de entender. E agora ela está numa fase, por exemplo, uma fase é essa viagem. Uhum. Eu falei, não, tu tem que ficar aí e tal. Eu vou com outro alguém, eu vou de avião. Não, eu vou levar o pai e a mãe. E aí, isso aqui me certificou o que eu imaginava. Falei, eu quero que um dia você, com você, eu sei você, as A coisas têm que fazenda andar. funciona. E ela já está nessa E fase. como que chega nisso, cara? Ah, Eu muito tive tropeço. ajuda também, né? Hoje tem um pessoal que dá uma assessoria para nós também, né? Tem vários profissionais lá dentro e me auxiliaram, tanto na parte administrativa, como gestão de pessoas, como preparar, fazer a programação, porque realmente isso a gente, vendo uma realidade, né? Vendo um conhecimento, a gente sabe fazer, a gente sabe. Mas como passar isso para frente para as outras pessoas, né? Então também tive que aprender com outras pessoas, elas me Como- ensinaram como que eu vou cuidar das outras pessoas, enfim. E aí nós começamos a fazer, que nada mais é do que os planejamentos, né? Então, Definir o é, processo. definir o processo. Eu conheço todo o processo da fazenda, Uhum. né? Porque eu vivo Sim. tudo aquilo ali. Mas como eles entenderem que precisam de todos os setores trabalhar junto, porque vai influenciar o que o cara. Se o cara não consertar a água daqui, vai Depende faltar do- lá, né? Então eu tive que começar a mudar a cultura dentro da empresa, dentro da fazenda. Da empresa. Tu viu que legal isso, cara? Dentro da empresa. É isso, é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Então, os funcionários, na verdade, eles não mudaram muito. A grande mudança dentro da propriedade aconteceu quando eu mudei. A partir do momento que eu falei assim, se eu não mudar, as coisas não vão mudar. Não adianta eu pegar e apontar para eles, eles não vão. Porque se eles soubessem fazer, eles estariam no meu lugar e não eu no. Né? Sim. Então, assim, Liderança, né? eu. Parte da liderança. A gente É, estava falando sobre isso. Então a gente precisa entender que, né, todo mundo fala assim, mas a fazenda, porque lá não dá certo, porque, né, até o pessoal do segurança do trabalho vai lá, faz as coisas, daí o cara perguntou, falou assim, vamos marcar tal dia. Ele falou, não, tal dia eu não posso, porque tal dia eu tenho que fazer um monte de coisa lá de tal fazenda. Daí ele me olhou para mim assim, me explica, por que em tal fazenda tem tanta demissão? Eu falei assim, por causa do gestor. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como assim? Eu falei assim, o gestor. É o líder lá. Se ele não mudar, a equipe não vai mudar. Então o problema não está na equipe. Claro, tem dificuldade de mão de obra? Tem, mas tem muita gente boa, muita gente qualificada. Querendo entregar resultado. Querendo entregar. Só que daí, se você não abrir oportunidade para ele, não der o tempo também para ele se melhorar e fazer acontecer, não vai ter. Exatamente. Mas as fazendas, as propriedades, ou qualquer empresa, ou qualquer lugar, a questão é do líder. Não tem. Bom, que aula, né? Se errasse aqui, já teria uma aula perfeita. Mas olha que incrível isso, e assim, então, tá aqui a gestão, foi assim que começou a sucessão. Sim. Parabéns, né? Eu acho que não tem outra palavra para definir isso. Ela- Claro que sempre vai dar. Eu acho que assim, quando tem uma liderança nova, uma liderança mais antiga no trabalho, vai dar atrito. Agora eu queria só ouvir de vocês um pouquinho, cada um, assim, como vocês lidaram com isso. Porque é uma dificuldade, quando você fala de sucessão, o senhor acabou de falar algo muito especial. A gente vê grandes empresas, grandes negócios, grandes fazendas se perdendo porque a sucessão não foi feita. Também eu acho que tem o tempo certo da sucessão, não sei se vocês podem entrar, mas como que vocês fizeram para encontrar o equilíbrio, Camila? Queria que você respondesse e seu pai depois respondesse assim, como que vocês encontraram esse equilíbrio do sucessor com o antecessor? Sabe, como é que foi esse equilíbrio de entrar Eu num acho acordo? que são duas palavras que todo mundo tem que ter em mente, né? É o querer e o permitir, né? Eu quero ser sucessor, eu quero tocar, então tá bom, então eu tenho que buscar ser. E eu também tenho que permitir o processo, porque não vai ser do dia para noite. Ele não vai simplesmente falar, toma aqui, tchau, obrigado. Não. E a mesma coisa dele, né? Ele tem que querer que tenha um sucessor e ele também tem que permitir. Perfeito. Se ele não permitir, então assim, não foi uma, foram várias vezes que eu pegava e falei, pô, pera, tudo bem, sou sua filha, mas ó, me respeita como profissional também. Se for para você estar aqui o dia a dia, então não preciso estar.
Mas qual que é o objetivo? Nós dois queremos o mesmo objetivo, né? O resultado. Se eu for pela direita, for por onde, por cima, por baixo, não interessa. Deixa eu fazer. Vou errar como você errou lá. Claro que vai ficar mais fácil Porque se alguém já fez. você Me já ajudar. fez me Orientar, né? orientar, ok. Mas nós ficar aqui discutindo, faz, Não não vai dar faz, não. Qual que é o resultado? Ah, eu alcancei o resultado? Ok, então tá bom. Porque senão ele era o primeiro a me demitir, né? Certo. E o senhor, como é que ele lida com isso? Chegou, ela falou primeiro admitir, chegou certo dia que eu falei, vou vender esse trem aí, porque Quer chegar mais pertinho ali, ó? tudo que eu vou falar com você, você só reclama. Eu não quero reclamação, eu quero solução. Por que que aconteceu? Vamos ver o porquê que aconteceu esse problema para evitar de acontecer. Primeira coisa, aconteceu o problema, nós temos que ter inteligência para resolver ele. E no meu caso, como pai, como uma pessoa rústica, vamos dizer, sem Uhum. estudo, sem coisa, eu tenho que tentar me atualizar. Eu sempre tento me atualizar. Por exemplo, essas coisas de tecnologia, né? Nós instalamos uma das primeiras balanças eletrônicas, nós fomos as primeiras 7 fazendas rastreadas no Mato Grosso, nós estávamos entre elas, e aí lia número, errava número, brigava com a certificadora, aí não, tem que comprar, vou falar bem baixo isso, tem que comprar um leitor de código de barra. Usou até hoje, quantos anos tem? E isso aqui não é, a balança não é para ter para bonito. O gado passou dentro, ela interliga com o computador, o número, diz o peso, quanto que ela ganhou no período. Aí, quando dá fora da média burra, que a média é burra, opa, peraí, por que aconteceu isso? Descobre o Eu, erro. eu cuido até hoje isso. Porque daí hoje, por exemplo, no final do dia, eles fazem relatório mudei aquele pasto, arrumei aquele cochete, levei sal para não sei o quê, é tudo. Processo, Renato. Então, os processos, que é uma das coisas que ela conseguiu convencer eles de escrever. Como que ela fez isso? Usou eu, o pai quer saber, o pai quer saber. O pai quer saber. Então eles fazem. Eu olho aqui, uma vez eu interferia direto, agora não. Daí, por exemplo, veio as construção, novos investimentos de construção. Não sei se tem mais alguma coisa para pedir para ela. Eu ia chegar, finalizando essa parte de sucessão, acredito que ficou muito bem claro. Uhum. Então aqui tá uma dica, né, para quem está nesse período da sucessão, está aqui, permitir e querer. Querer e permitir. Querer e permitir, acho que são duas palavras básicas e muitas vezes tem aquela sucessão que quer ser imposta também. Você tem que assumir, não adianta. Não adianta. Então, acho que isso foi bem bacana, Renato. Você tem alguma coisa mais sobre essa parte de sucessão? Entender que o foco dos dois é o resultado no final, porque ele tem um jeito de fazer as coisas e ela vai ter outro. Uhum. Cada pessoa funciona de um Se jeito adequar. diferente, mas se adequa para chegar naquele mesmo objetivo. Então, além dessas duas palavras, tem uma outra que é a liberdade Condicionada. A de liberdade. deixar a pessoa É, trabalhar do jeito, é. da forma que ela Essa fazer. palavra eu dou muito, muito valor, a liberdade. Você Exato, faz o que você quer. exato. Quando eu ouvia falar que na faculdade o cara vai, se quer, Uhum. eu falei, essa é uma maneira boa de estudo, porque É isso aí. se o cara não quer, não vai perder Uhum. tempo. E obrigado não adianta. Então, eu me sinto muito feliz. Passei muitas dificuldades, mas não é isso que me parou o pé. E teve uma vez, eu, com 40 anos, eu já estava satisfeito. Olha só. Tinha uma F1000 com os pneus tala larga. Aí comprei uma empresa com outro tocar. 90 dias quebraram a empresa. Olha. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou diferente. Aí eu voltei para dentro, pá. E hoje faz 6 anos para cá que eu estou sozinho.
a empresa eh, de valores de 3 passou para 15 mensal, 5 vezes a Uhum. mais. Não tem como discutir quanto ao resultado. E isso com bastante gente da mesma equipe. Não, aqui é assim. Aqui é assim. Então, Deus me deu o que eu não tenho de estudo e o olho que eu não enxergo me deu visão. Eu falo, se fizer assim, vai acontecer isso. Se fizer assim, eu sou meio. Eu consigo prever uma lógica que pode acontecer. Mas Olha aí, tem um detalhe, seu Nelson, que é muito importante e as pessoas têm dificuldade. E isso o senhor é nato, natural. é Sim, sim. natural do senhor, Eu não mando dizer, eu falo. mas que é o seguinte. A primeira é que o senhor deixa tudo muito claro, o que o senhor quer fazer, como o senhor quer fazer, então é transparência ali do que o senhor precisa. Agora tem uma questão que para a gestão faz uma diferença gigantesca, que é quando o problema aparece, o senhor não busca culpado. Não. O senhor identifica o problema e procura solução. Onde que está a solução? Como que eu vou resolver? E isso manteve o senhor próximo de tecnologia. Por quê? Porque o senhor está sempre buscando uma solução para aquele problema que você vive e que sabe que tem. E na busca dessa solução, você acaba acessando coisas à frente de todo mundo, e isso te leva numa visão 10, 15, 20 anos lá na frente. Que às vezes, em várias situações, a pessoa está aqui, está vivendo problema, mas está culpando aquele funcionário porque É, não trocou, porque não fez e tal. E o senhor está se fazendo outra pergunta. A pergunta do senhor não é quem, É como. é o que aconteceu, como aconteceu e como a gente pode resolver para não acontecer de novo. Então, o seu foco é não deixar aquilo acontecer de novo. O senhor não quer saber quem fez. eu me pergunto para mim mesmo há muito, Desde sempre. desde sempre eu me pergunto muito para mim, por que que eu estou fazendo isso? Não, não, dá para arriscar. Dá para arriscar, tu já sabe que Olha, tem o risco. Não, isso aqui é seguro, pode ir que vai seguro, entendeu? Você falou praticamente as palavras que eu vivo, que é a liberdade. Eu dou liberdade, mas eu quero resultado. 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 Eu tenho maior briga com o vendedor que vem vender coisa e chega lá, não, porque fulano, eu falo, fulano não é referência. Eu quero saber o que que você tem de diferente aqui Uhum. para me mostrar. Ou eu sou crítico, construtivo. Que problema você vai resolver, né? O que que você vai me dar de resultado Exatamente. nisso? Por exemplo, nós falamos em liberdade. Uhum. Quando veio o valor para pagar, eu falei, filha, o que que você fez? Deixa comigo. Tá bom. Eu não. Você comprou lá em Chapecó com o Chapecó. valor que você tá doido? Eu falei, comigo. Olha aí, que Beleza. legal. Agora. Já foi assunto deles, viu? Ah, Moral. é. Não, porque ela tem uma coisa que ainda vai demorar um pouco a aprender, até que eu consigo. O financeiro anda na minha cabeça. Tudo. Eu Sério. misturo, separo, mas eu sei o que é de quê e tal. E daí ela sempre fala, mas o pai nunca tem dinheiro e compra tudo à vista e paga e parece faz. Esses dias nós tivemos uma aquisição, por Uhum. exemplo, o ano passado nós passamos seca, difícil, Uhum. curso, um outro empreendimento que Uhum. está trancado lá, que eu não posso fazer dinheiro. E, e aí eu queria comprar bezerro. E ela falou, não, não vou tratar com o quê? Eu falei, vamos comprar comida. Que o ano que vem nós vamos ter falta dos bezerros para fazer os boi. É o que aconteceu esse ano. Ela entendeu isso. Aí Vou ver, experiência. apareceu, por exemplo, hoje o bezerro está caro, boi para repor. Nós não compramos boi porque o boi, os caras vêm vender boi com 20 meses, meus boi com 20 meses já morreram. Uhum. É isso que eu quero pedir a próxima coisa. E aí apareceu uma oportunidade no negócio de vaca parida, de bezerro Angus e uma parte 3 em 1, parida e prenha. A pessoa precisava fazer dinheiro porque trocou de fazenda e tal. É um negócio que não tem. Dinheiro
nunca ninguém tem disponível, mas os bancos têm. Mas aí tem que fazer a conta. Uhum. Falei a primeira vez para ela, eu ensaiei uns 3 dias para falar para ela isso. Que legal isso, cara. E aí? Aí no 3 domingo, em 1 é bom, hein? viu? Aí no Só domingo, compra esse 3 em 1 de quem precisa vender. o negócio dele talvez foi melhor que o meu. Ele deve ter usado isso aí. É uma pessoa esclarecida e tal. E aí mas eu não, como é que eu vou dizer? Rentável. Uhum. Eu sabia que era, eu tinha as contas. Aí no domingo de manhã, no sábado, nem fala em vaca. Aí no domingo de manhã eu falei, olha aqui, ó, isso aqui, Depois, calminho, te passou os dados. tá. Eu falei, isso aqui nós vamos sobrar no mínimo em 6 meses, mas daí eu faço conta do juro, do fundo rural que eu tenho que pagar na hora de sair, da rastreabilidade, Uhum. do prazo que tu vende, e aqui tem que comprar à vista, então Uhum. Sim. o dinheiro tem que contar o juro, não interessa se é teu ou é do banco, Uhum. mas se em 6 meses não sobrar 500 mil limpo no negócio, eu me troco de nome. Porque eu sei o que eu comprei. Uhum. Aí ela falou, mas vamos botar onde? Eu falei, não, lá aquele confinamento novo que se viu lá, Vi, perfeito. vamos abrir um corredor lá e vamos deixar elas no pasto e comer lá dentro. Depois vamos fechar em 60 dias, nós vamos tirar os bezerros. Veio a primeira etapa, veio o gado de uma carreta só de 40 vacas, 42 vacas com os bezerros, desmamamos 35. A vaca custou 5 e o bezerro vale 3. Desmamemos com 230 quilos. Tá, essa era o top. Uai. As outras é mais jovem. Inclusive, as últimas que veio a segunda etapa, a outra está indo na fazenda do cara. Que me deu confiança, não, eu vou negociar, vou comprar. Antes tinha que pagar antes de sair, agora eu já pedi prazo. Uhum. Deu um chute na perna longe. Não, eu falei, dá só aqui 60 dias, eu tenho dinheiro depois. Aí falou, não, se você fizer 30, aí comprei por 4,5. Então, na média geral, nós compramos nesse negócio 422 fêmeas, com 422 bezerros, que na desmama Não sei. o máximo 3 meses, tratando, você tira a vaca e mata. Por quê? Porque a fazenda não suporta tudo. Aí o vaqueiro já chegou lá, já não, essa aqui eu não quero que mate. O vaqueiro conhece, Selecionou a boa. selecionou, tá? Então são coisas que ainda nos negócios ainda ela tá, É experiência. mas ela tá, mas ela sabe disso. É o que ela sempre me questionava. Eu não quero ficar a vida inteira lá na fazenda. Uhum. Eu quero andar, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero. E isso ela já está começando nessa fase. Uhum. E com segurança, por exemplo, para vir para cá, todas as coisas para. Tá aqui não tá preocupada, É. né? Não. Tá. E ela no celular, ó, faz isso, muda aquilo. Ela fez, a outra fez um curso de sucessão na distribuidora, foram para a China, conhecer coisa diferente. Uhum. Legal. Aí ela já trouxe um drone. Esse dia meu neto fomos, que o neto mexe com essa história, Sim. foi filmar de sábado de manhã. Sábado de tarde eles trabalharam no escritório e eu deitava na rede lá. No domingo de manhã ela me mostra, não. Assim, falou, muda esse pasto, muda isso, olhando pelo drone. Isso aí Você não tava lá. Não. caiu lá. Longe da fazenda você consegue fazer esse trabalho. Eu tava fazendo outra atividade, né, no sábado, e ele foi passear com o neto lá para baixo. Queria filmar o gado, queria filmar o pasto. Uhum. Lá onde que nós fizemos Sim. o choque. E aí eles filmaram, daí ele falou assim, mas eu queria ver as imagens. Eu falei, pai, amanhã cedo eu te mostro, né? E aí quando eu comecei a visualizar as imagens, né, daí eu falei assim, nossa, mas esse pasto aqui, só de olhar aqui por cima, Já tô vendo. eu acho que amanhã, né, segunda-feira tem que trocar. Aí eu já comecei a mandar mensagem pro capataz. Falou, ó, vamos se organizar aí, ó. Eu vi que vocês
Porque eles fazem, né? A equipe Uhum. faz a programação no sábado de manhã, né? Falei, eu vi que não tá na programação, mas vocês podem alterar ali. Vai ter que mudar tal gado para tal pasto, do pasto tal para tal pasto. Isso tudo com a imagem feita por drone do meu sobrinho. Que o objetivo dele era filmar o gado pro pai. Passeando. É. É. Mas- Então, Tu viu a tecnologia, como traz benefício? então nós temos aquilo que eu falo lá atrás. Eu administrei a fazenda há 10 anos pelo rádio. O radinho do meu lado lá no escritório, dos Aí você dois, tá? imagina, né? E Hoje olha a foto com drone e fala, muda é, lá de. e ela, então ela vem evoluindo. E isso ali, por exemplo, hoje tem câmera por tudo. Não tinha um na beira da estrada, eu falei para ela, isso aqui Bota. seria bom. Houve uns roubos em umas outras fazendas, ela coletou os vizinhos, só 2 que aceitou, falou, não, não vamos pagar, bota ali. O dia que eles precisam uma informação, eles vêm e falam, não, não tem problema, só que a taxa é tanto. É isso aí. Mais um produto o senhor montar uma empresa. Já montou o quê? Correio, já montou transportador. Agora tem agência de imagem. E banco também. E como é que é para o senhor, assim, agora para nós finalizar essa parte da associação, eu gostaria de ouvir do senhor, assim, como é que é para o senhor ter uma sucessora de tão alto nível? Por que eu falo isso? Quer ver? Shundi Saeda, lá do Boi Gordo, que trabalha com a parte dos estilosantes, ele disse para mim assim, ó, eu já conheci muitos sucessores, mas igual Camila não existe. E como é que é o senhor ter uma sucessora do nível da Camila? Como é que é um pai olhar esse tipo de coisa acontecendo? Não tem palavras, né? É uma alegria. Eu sei que talvez eu tenha falhado alguma vez em responsabilizar bastante ela, né? Uhum. Mas esses apertos ela já está colhendo. Então, isso é uma alegria. Eu já estou preocupando com a sucessor Dela. porque eu tenho um casal de netos. Uhum. Por quê? A idade passa. Eu tinha 40 anos. Uhum, Esse ano eu vou fazer 73. uhum, Invisto muito na saúde dela, das outras, minha, com ortomolecular preventivo, né? uhum. Sim. E eu tenho uma coisa que eu falo assim, entre ter a ideia e fazer acontecer as coisas, É uma diferença. é muita diferença. É muita diferença. Então, por exemplo, eu não sirvo para ter ser um negócio público que eu faço do meu jeito e eu aguento. Uhum. Enquanto os caras estão esperando ver o que vão fazer, Tu já fez, já colheu. é, e ela está indo para o mesmo ritmo. Então, isso é muita alegria, é muita. Deixa eu orgulhoso, né, seu Nel? Com certeza. Eu acho que a forma que ela tem orgulho do pai, eu tenho orgulho da filha. Ah, que massa. Vamos dizer, É a o auge, o balança bem ápice. equilibrada. Que legal. É. E isso não é eu que falo. Depois ele teve lá. Agora Sim. você pega, por exemplo, os nossos fornecedores parceiros, também, ela acompanha, questiona, e aí alguma coisa, o que que falou? Falou isso. Falei, não, mas não é bem assim, não. Questiona eles aqui. Agora ela está indo numa fase que ela não domina ainda, que é adubação, terra, Sim. melhorar pasto e tal. E aí, e aí ela vai pela confiança, meu filho, mas tem que olhar o resultado. Se não der resultado, amizade é amizade, negócio é negócio. Olha aí. Com certeza. Ótimo. Vocês estão cansados? Não estão cansados? Não. Como é que vocês estão? Vamos entrar na parte agora do resultado da fazenda. Que assim, agora que entra, para nós falar de números mesmo, que assim, já está a sucessão acontecendo, está tudo formado, tudo 100%. Agora, eu quero entrar no resultado mesmo. Como é que vocês chegaram naqueles resultados? Nós começamos aqui, pode ser um vídeo 2, né?